Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo os contos indígenas. E nós recebemos aqui um e-mail da Luz Marina, professora multiplicadora do NTE de Uruaçu, em Goiás. Obrigado, Luz Marina, pela participação. Ela quer saber, ela diz, Gilmar, que em várias escolas ainda perpetua aquela antiga comemoração ao Dia do Índio, em 19 de abril, com teatros e algumas danças. O respeito, o legado, a humildade, a compreensão da profundidade da tradição oral ainda não é reconhecida e aproveitada. E aí, Luz Marina quer saber como despertar essa compreensão nos professores. Pois é o dia que as galinhas sofrem mais no Brasil, né? Que todo mundo tira a pena de galinha para botar nas crianças, né? Enfim, lamentavelmente é isso que se pensa em Dia do Índio. Tem razão, tem sido uma luta de muitas entidades, organizações, igrejas, trabalhar uma inversão, uma mudança nessa perspectiva, usando a chamada Semana do Índio como um momento de tomada de consciência da situação das comunidades indígenas. Então, se você tem perto da sua região uma comunidade indígena, ou você está num estado em que tem comunidades indígenas, a questão é mobilizar os professores para dizer, bom, vamos ver a realidade dessas comunidades. São comunidades vizinhas nossas ou próximas da gente, vamos vê-las na sua situação real. Há livros também que tentam mostrar isso, que a realidade das comunidades indígenas, sem ser só informação estatística, mas mostrar de uma maneira até, às vezes, para as crianças. Eu me lembro agora aqui de um livro do Daniel Munduruku, por exemplo, acho que chama Histórias de Índio, e lá dentro, uma das partes do livro é uma narrativa sobre um dia a dia, o cotidiano de uma criança na aldeia. Coisa real de uma aldeia indígena, como é que vive hoje e tal. Mas as situações reais, eu me lembro de um colega que fez um trabalho há muitos anos, chamando representante de uma comunidade indígena próxima, 50 quilômetros ali, enfim, da cidade, na Semana do Índio, conversou com os professores, eles aceitaram e ele fez... Esse líder indígena falou primeiro para os professores, na verdade falou para os professores indígenas, olha, nós somos índios lá, vivemos nessa situação, nós temos um problema de terra para resolver, que não está demarcada, etc. E aí sim, quando chegou a Semana do Índio, pouco tempo depois, os professores tinham uma visão mais real da situação dos índios e eles puderam fazer um trabalho com as crianças. E naquele caso, inclusive, foi um episódio interessante que as crianças resolveram que tinham que apoiar os índios, então, naquela demanda que eles tinham por terra, e todas mandaram cartas ao presidente da República pedindo que demarcasse a terra daqueles índios. Uma coisa muito mais real do que botar pena de galinha na cabeça. Tá certo. 0800 216689, você liga e participa do Salto para o Futuro, como fez agora a Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José? Tudo bom. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Como trabalhar com narrativas indígenas, valorizando sua cultura de forma prazerosa com alunos do ensino fundamental e médio? Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, a gente chega de novo, Algemiro, naquela discussão, né? Como é que o professor pode se estimular, pode trabalhar com essas narrativas nas suas escolas? E aí, a Maria José é mais específica, com alunos do ensino fundamental. O que você pode dizer para a Maria José? Eu penso assim, que o seguinte, né, tem que ter... Para começar a trabalhar com as crianças da escola não indígena, eu acho que, em primeiro lugar, o professor tem que estar consciente de que existe esse valor, né, valor cultural, e começa por aí, né, não, de repente, pode não valorizar aquele conto, história do índio, e querer ensinar as crianças sem valorizar. Eu acho que, em primeiro lugar, o professor tem que valorizar a cultura guarani ou indígenas, né? Valorizar a cultura indígena e dar valor para aquela história, contos que tem nas comunidades. Inclusive, tem vários indígenas, né? Que tem vários contos diferentes, tem os pataxó, tem os guarani. Então, em primeiro lugar, tem que catar esses contos, que tem variedade de contos, e ler bastante e compreender primeiro, né? Eu acho que os professores têm que trabalhar acima disso, e depois para ensinar os alunos. Certo. Temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é Cecília, de Goiás. Tudo bem, Cecília?
Tudo bem, Murilo? Meu nome é Cecília Maria. Eu estou falando do teleposto de Niquelândia, Goiás, do NAT. E essa pergunta é dos cursistas. É uma parte do boletim onde há um questionamento que diz assim: não há conhecimento científico entre os índios. E sabemos que o conhecimento oral que os índios possuem e que nos repassaram isso daí a cada geração faz parte desse conhecimento científico que os chamamos de literatura na nossa atualidade. E eu gostaria que vocês argumentassem para a gente entender melhor esta interrogativa. Boa noite, obrigada. Obrigado, Cecília. Muito bom ouvir vocês, Goiás, aqui no Salto para o Futuro. Participe mais vezes, viu? Então, Vilmar, ela fez aí uma referência ao seu texto. Você já queria complementar um pouco a resposta anterior? Por favor, fique à vontade. Tá, a resposta que eu queria complementar, complementando a fala do Algemiro antes, era sobre a outra professora, o uso lúdico, ela mencionou, inclusive, no fundamental. Então, eu acho que a gente viu no vídeo a professora fazendo um uso interessante, porque ela faz as crianças depois trabalharem a encenação, fazem as crianças... E um uso interessante que ela faz também ali, e é muito importante, é que ela mostra que essas histórias são vivas. Ela não conta assim, os índios falavam, ficam pensando lá. Ela está falando o seguinte, o que nós podemos pensar sobre isso hoje? E, quer dizer, as crianças veem que aquela história está viva porque fala para eles, no dia de hoje, sobre o que eles estão vivendo. Então, eu acho que é uma maneira... E só, por favor, porque tem a questão do ensino fundamental, que foi isso que ela perguntou. Então, eu acho o seguinte, que dentro dessas histórias estão contidas todas as mazelas do mundo, também são contidas dentro das histórias indígenas. Isso não é uma coisa só nossa. Então, todas as questões que levam um adolescente a se aproximar de histórias, ou seja, as questões de amor, as questões do desejo, tudo isso também estão nessas histórias indígenas. Então, há essa possibilidade também de trabalhar. E tem uma coisa que é muito legal de trabalhar com o adolescente, que é a curiosidade. O adolescente é extremamente curioso. Então, se você consegue trazer uma cultura que está tão distante dele através de uma história, desde que isso seja bem mediado, o resultado é maravilhoso. Desculpa aí. Não, imagina, foi ótimo porque você acabou respondendo o e-mail da Rose Irene Correia, a orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul, que perguntava exatamente sobre o trabalho com contos, com histórias, com jovens, com crianças e jovens nas séries finais do ensino fundamental. Retomando aqui para o Vilmar a questão do seu conhecimento, do conhecimento científico. Então, a questão que está lá no nosso texto é o seguinte: quando eu discorro sobre a riqueza cultural e sobre a riqueza de informação, de conhecimentos, eu citei aqui agora há pouco, de novo, a história do milho, mas há muitos, eu cito outras informações no texto, e a gente fala do conhecimento, por exemplo, da medicinal, etc., eu digo que isso nos faz questionar uma coisa que as pessoas costumeiramente não pensam. Será que não há conhecimento científico entre os índios? Na verdade, é para indicar que sim. A resposta é: conhecimento científico não é só aquilo que nós acostumamos a achar que é aquilo validado a partir do século XVI, XVII, da nossa chamada metodologia científica. Há experimentação, há práticas de pesquisa e investigação nas comunidades indígenas. Agora, se você não quiser chamar de conhecimento científico algumas dessas coisas, elas também não deixam de ser conhecimento por não ser conhecimento científico. Conhecimento científico não é a única forma de produção de conhecimento, né? Todo mundo sabe que o yoga detém, por exemplo, sintetiza o yoga, né? Sintetiza conhecimento milenar de uma cultura indiana, conhecimentos milenares. Alguém vai dizer que aquilo não é conhecimento porque não é o que nós chamamos de conhecimento científico? Não é, é conhecimento. Então, eu acho que sim, a resposta é: há conhecimento científico. A ideia é que se a gente olhar com mais atenção e se a gente olhar sem o preconceito, exatamente, a gente vai dizer, bom, será que aqui tem uma historinha ou aqui tem uma sintetização, uma maneira sintetizada e condensada de conhecimento acumulado ao longo de séculos? E está lá. Certo. Quem fala com a gente agora é a Sônia, do Tocantins. Olá, Sônia. Olá, boa noite. Sou Sônia, orientadora de aprendizagem, e falo do teleposto do Colégio Estadual Alaicena Conceição, em Figueirópolis. Parabenizamos pela série e fazemos o seguinte questionamento. Os 2 primeiros textos do boletim referentes a contos
populares e contos indígenas trouxeram à tona as lendas e os mitos como transmissão da história dos povos indígenas. Como então trabalhar com os alunos esses mitos e lendas, relacionando-os às questões morais que regulam as relações entre os indivíduos? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Sônia, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Benita, como é que você pode responder, fazer essa relação à questão moral, aos mitos, às lendas indígenas, enfim? Eu acho que é complicado isso daí. Nós pensamos que, na hora que contamos uma história, quem tem que tirar algum ensinamento, quem tem que pensar em algum valor que está contido nessa história, é quem está ouvindo essa história. A questão da moral dentro de uma sociedade tão complexa como é a sociedade que a gente vive, como são as sociedades que nós vivemos hoje em dia, eu acho que não comportam mais uma moral, porque senão você de alguma maneira vai estar ferindo ideias e conceitos de uma outra pessoa. Penso, por exemplo, numa sala de aula em que você tem misturados meninos indígenas e meninos que não são indígenas. Eles vêm de lugares diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. Que histórias escolher que possam atender aos interesses dos dois? Histórias que sejam histórias boas, histórias que tenham a possibilidade de várias leituras. Porque eu acho que qualquer história que dá uma única leitura, de verdade isso não é literatura. Isso é uma autoajuda, isso é um outro tipo de forma de se comunicar, que pode ser muito interessante para muita gente. Ok, Benita, nós já estamos aqui no finalzinho do Salto para o Futuro. Eu gostaria de ouvir as considerações finais do Algemiro sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Acho que para mim foi muito legal, né? Porque nunca tive assim, né, falando, né, para muitas pessoas, ouvindo, né? Eu acho que é muito legal isso. Eu acho que inclusive, eu acho que deve, assim, continuar, né, debatendo, né, porque são muitas histórias que nós valorizamos e muitas vezes nunca foi divulgadas, por exemplo, principalmente dos Guarani, né? Os Guarani tem muitas lendas e histórias sobre o mundo, sobre as coisas, né, criadas pelo Deus, essas coisas todas. Eu acho que foi muito legal, né? Foi muito importante. Eu agradeço a minha participação, pelos convites também, né? Isso aí. Imagina, Algemiro, a gente também achou muito legal. A gente que agradece a sua presença aqui no Salto para o Futuro. Benita, por favor, suas considerações finais sobre o debate de hoje. Bom, eu hoje ouvi uma boa notícia que eu fiquei tão feliz de saber que hoje nós temos 1 milhão de índios aí na estatística, coisa que eu pensava que eram 300 mil, ou seja, eu estava com uma estatística antiga. Que bom, que boa notícia. E pensar que esse 1 milhão de índios continuará, com certeza, a se reproduzir, pensar também que muitas histórias continuarão a ser contadas ao longo aí de séculos e séculos. Então, é muito bonito saber que toda uma cultura que precedia aos portugueses, ou seja, que já existia aqui nesse país, está viva, está presente dentro dessas 180 línguas. Tá certo, Benita, obrigado. Vilmar, por favor, também suas considerações finais sobre o tema do programa de hoje. Tá, eu queria falar duas coisas, uma coisa que eu não pude falar e outra que, enfim, seria realmente final. Uma que eu não pude falar tem a ver com a pergunta do professor, inclusive um dos professores, era com relação às disputas de televisão, etc. Mas, enfim, eu ia dizer que uma das coisas que a gente perde, que a comunidade indígena pode perder, as crianças indígenas podem perder na escola, e que uma das coisas que a nossa escola perde se não souber olhar dessa maneira as narrativas indígenas é não olhar lá só em busca de conhecimento. Eu enfatizei um pouco a questão do conhecimento pela valorização que a nossa sociedade tem e perceber que ali é um lugar também de condensar esse tipo de coisa. Mas as narrativas indígenas têm muito de sabedoria, que é um pouco diferente de conhecimento. Por isso o velho é uma pessoa importante na comunidade.
Então, quando você laiciza demais, vamos dizer assim, torna muito laica a cultura indígena, você transforma ela tudo em um lugar de informação e conhecimento, como se fosse lá uma espécie de internet, assim, vamos dizer assim, você perde uma riqueza importante da cultura indígena, que é a sabedoria da relação, de pensar as relações humanas, de pensar as relações dos homens com o mundo. Acho que isso é importante olhar quando a gente lê a literatura indígena. E o que eu queria como consideração final é de você pedir desculpa, porque eu não esperava esse atropelo, não imaginava isso. E eu acho que o Algemiro menos ainda, porque vem de uma cultura em que esses atropelos não têm muito lugar. Então, por isso, a própria participação do Algemiro fica um pouco constrangido pela violência da nossa correria desse mundo de brancos, infelizmente, né? Que no mundo indígena precisa muito mais tempo para tempos de silêncio entre os tempos de conversa. Tá certo. Bom, infelizmente, falando mesmo do tempo, já preciso encerrar o programa de hoje. Chegamos ao final do Salto para o Futuro. Eu agradeço a você que nos ajudou a fazer o programa. Agradeço também as presenças da Benita Prieto, contadora de histórias, do Vilmar Rocha D'Angeles, professor da Unicamp, e do Algemiro da Silva Caraimirim, professor indígena de língua guarani. No programa de amanhã, vamos falar sobre os contos africanos. Não deixe de ver e de participar. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor.